Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, com a parte 2. Sobre o câncer de mama. Devo lembrar que os vídeos são de caráter informativo. Sempre procure um médico especialista. Se inscrevam, compartilhem, nos ajudem a alcançar mais pessoas. Obrigado! Diagnóstico. A consulta de um profissional de saúde e o início dos exames tem geralmente início quando é descoberta uma massa ou calcificação anormais numa mamografia de rastreio, ao notar o nódulo na mama ou debaixo do braço durante o autoexame ou exame clínico, ou ainda ao notar uma mama vermelha e inchada. Os exames de diagnóstico permitem detectar e distinguir o câncer da mama de outro tipo de lesões benignas, como simples quistos, conhecer com precisão o estágio de câncer, saber se existem metástases em outras partes do corpo fora da mama e dos gânglios linfáticos auxiliares e ajudar a determinar o tratamento mais eficaz. Os exames de diagnóstico mais comuns são as mamografias e as biópsias. As mamografias são capazes de detectar o câncer da mama, mesmo nas fases iniciais. Uma biópsia consiste na recolha de uma pequena quantidade de tecido ou de células para ser observada ao microscópio, e a única forma de confirmar o diagnóstico de muitos tipos de câncer. Para além da biópsia, ou quando não é possível realizar uma biópsia, estão disponíveis uma série de exames de diagnóstico complementares. A combinação do exame físico, mamografia e biópsia por agulha permite diagnosticar câncer da mama com elevado nível de precisão. Imagiologia. Os exames imaginológicos mais comuns são a mamografia, ecografia e ressonância magnética. Mamografia é o primeiro exame de diagnóstico quando uma mulher nota sintomas de um possível câncer da mama, como o aparecimento de uma massa na mama ou descargas mamilares, ou quando uma mamografia de rastreio indica qualquer elemento suspeito. A mamografia de diagnóstico usa raio-x para produzir várias imagens que permitem detectar e observar tumores e outras irregularidades na mama que não são detectáveis apenas por palpação. A ecografia usa ondas sonoras de elevada frequência para produzir imagem do tecido mamário e permite distinguir uma massa sólida, que pode ser câncer, de um quisto com fluido, que geralmente não é câncer. Uma ressonância magnética usa campos magnéticos para produzir imagem do corpo de elevado detalhes, podendo ser usada para medir o tamanho do tumor e avaliar a extensão da doença para além da mama. A obtenção de imagens pode ser melhorada com a injeção de um meio de contraste. Para além desses exames estão disponíveis exames complementares como a cintografia óssea, a tomografia computadorizada e a tomografia por emissão de positões. No entanto, estes exames só estão recomendados para doentes em estádios avançados. Em casos com baixo risco de metástase, os riscos associados com estes exames são superiores aos possíveis benefícios, uma vez que estes procedimentos expõem o paciente a uma quantidade significativa de radiação ionizante. A cintilografia óssea permite detectar metástases no interior dos ossos mediante a injeção no doente de um agente radioativo que depois é fotografado com câmeras especiais. O agente aglomera-se nas zonas que se encontram em cicatrização como resposta às células cancerosas, resultando em áreas mais escuras na imagem. No entanto, este exame não detecta todos os cânceres e a artrite avançada ou a cicatrização de uma fratura podem gerar falsos positivos. A tomografia computadorizada permite detectar tumores nos órgãos fora da mama. A tomografia combina várias imagens de raio-x para produzir uma imagem tridimensional e bastante detalhada do corpo, permitindo também medir o tumor e confirmar se encontra em regressão com tratamento. A tomografia por emissão de positões permitem também detectar metástases em órgãos para além da mama, mediante a injeção de uma substância açucarada na corrente sanguínea do doente. Como as células cancerosas consomem mais energia, as áreas de maior atividade aparecem na imagem como pontos brilhantes. Biópsia. Uma biópsia consiste na recolha de uma pequena quantidade de tecido ou de células da área suspeita que é depois de analisada ao microscópio por um patologista.
A biópsia é o único exame que permite confirmar um diagnóstico definitivo de câncer. Os restantes exames apenas sugerem a possibilidade do câncer estar presente. A maior parte dos tipos de câncer de mama são facilmente diagnosticável por biópsia, embora alguns tipos raros possam necessitar de exames de laboratório especializados. Há vários tipos de biópsia, classificados de acordo com a técnica ou tamanho da agulha usada. Na biópsia de diagnóstico, a técnica geralmente usada é a biópsia por agulha grossa, em que é inserida uma agulha para recolher uma amostra de tecido da massa suspeita. Pode também ser usada a técnica da biópsia por agulha fina, em que o diâmetro da agulha é maior e é recolhida apenas uma amostra de célula ou de líquido. A presença de líquido transparente geralmente indica que um nódulo não é cancerígeno. Por outro lado, se o líquido contiver sangue, pode ser analisado a um microscópio para detectar presença de células cancerígenas. Pode ainda ser usada a técnica de biópsia a vácuo, que remove grandes quantidades de tecido quando o nódulo suspeito não é sensível à palpação e só é visível numa mamografia. A biópsia pode ser guiada por mamografia e coreografia ou ressonância magnética. Uma biópsia cirúrgica permite remover uma grande quantidade de tecido. A biópsia cirúrgica pode ser excisional, em que se remove apenas parte do tumor, ou excisional, em que o tumor é removido por completo. No entanto, este tipo de biópsia não é recomendada para diagnóstico, sendo usada quando já existe um diagnóstico de câncer confirmado. A análise laboratorial da amostra recolhida pela biópsia permite conhecer as características de câncer e ajuda a definir melhor a opção de tratamento. Entre as características, a análise determina se o tumor é invasivo e se o câncer se espalhou para gânglios linfáticos ou não. A análise permite também aos receptores hormonais, de modo a determinar o risco de recorrência da doença a qual o tratamento com melhor probabilidade de diminuir esse risco, e se é possível ao gene do receptor. 2. Do fator de crescimento epidérmico humano, o que permite saber se o tratamento com anticorpos é eficaz e também a partir da biópsia que se determina o grau do tumor, ou seja, quão diferentes são as células cancerosas das células normais, e se elas aparentam crescer lentamente ou rapidamente. Análise ao sangue. As análises ao sangue permitem a realização de vários exames. Um hemograma permite contabilizar o número de diferentes células no sangue, como eritrócitos e leucócitos, garantindo que a medula óssea funciona corretamente. A análise bioquímica permite avaliar se os minerais no corpo, como cálcio e potássio, ou as enzimas têm valores anormais, o que pode significar que o câncer apresenta metástases. No entanto, há numerosas condições não cancerosas que podem interferir com estes exames. A presença de enzima fosfatase alcalina está associada à disseminação da doença para o fígado, ossos ou ductos biliares. Níveis elevados de cálcio no sangue podem significar que o câncer se disseminou para os ossos. Níveis elevados de bilirrubina e das enzimas alamina aminotransferase e aspecto aminotransferase podem ser um sinal de que o câncer se disseminou para o fígado. Os exames de hepatite permitem avaliar se a pessoa esteve exposta anteriormente à hepatite B ou C, podendo assim necessitar de medicação especial em caso de quimioterapia para evitar lesões no fígado. Os exames aos marcadores tumorais detectam a presença de proteína do tumor no sangue. Mama. Existem vários sistemas para classificar os diferentes tipos de câncer de mama. A classificação dentro de cada um desses sistemas influencia a escolha do tratamento e prognóstico da doença. A descrição de um câncer da mama deverá preferencialmente incluir todos os aspectos. Uma classificação completa engloba o tipo histopatológico, grau, estágio, estado dos receptores hormonais e a presença ou ausência de determinados genes. Tipos histopatológicos. O câncer da mama pode ser classificado de acordo com a sua aparência histológica. A maior parte dos tumores malignos da mama tem origem em carcinomas no tecido epitelial. O câncer da mama, embora muitas vezes discutidos na qualidade de uma única doença, são na realidade um grupo diversificado de lesões que diferem entre si na aparência ao microscópio e no comportamento biológico.
A sua classificação depende das características citológicas nas lesões, do tipo de receptores por que as células apresentam e da velocidade de proliferação, e não da localização no sistema ductal lobular mamário. Quando o crescimento das células pré-malignas é restrito em um determinado compartimento, sem invadir o tecido envolvente, domina-se carcinoma in situ. Pelo contrário, quando carcinomas não se restringe ao comprimento inicial, denomina-se carcinoma invasivo. Os dois tipos de carcinomas de mama mais comuns são os carcinomas detectáveis dos carcinomas lombares. Os carcinomas ductais são a causa mais comum da doença, responsáveis por 76% do diagnóstico, enquanto que os lobulares são a segunda causa mais comum com 8%. Os carcinomas ductais têm origem nas células que revestem os ductos mamários e divide-se em carcinomas ductais, um tumor pré-maligno, situado apenas no ducto, e carcinomas ductais invasivos, um câncer invasivo que já se disseminou para o exterior do ducto. Os carcinomas lobulares têm origens nos lobos mamários, e divide-se em carcinoma lobulares, uma lesão pré-maligna situada apenas nos lobos, e carcinoma lobulares invasivos, um câncer invasivo que já se disseminou para fora dos lobos. Embora o carcinoma lobular não seja considerado câncer, a sua presença é um fator de risco para desenvolver câncer de mama maligno. O carcinoma inflamatório da mama é um tipo de câncer agressivo e de crescimento rápido responsável por 5% de todos os cânceres de mama. A doença de Paget da mama é um tipo de câncer que tem origem nos ductos do mamilo. Embora geralmente pode também ser invasivo. Entre os tipos menos comuns ou raros de carcinomas de mama estão o carcinoma medular da mama. Grau. A variação do grau histológico compara a aparência das células cancerígenas com a aparência do tecido mamário normal. Quanto mais as células cancerosas se aproximarem do normal, menor será seu crescimento e melhor será o seu prognóstico. Se as células forem bem diferenciadas, são imaturas, divide-se mais rapidamente e tendem, denomina-se. As células normais de um órgão como a mama tornam-se diferenciadas, o que significa que assumem determinadas formas de acordo com a sua função nesse órgão. No entanto, as células cancerígenas perdem esta diferenciação e, em vez de se alinharem de forma organizada para formar os canais mamários, começam a dividir-se de forma descontrolada e o seu núcleo deixa de ser uniforme. O grau histológico. Os tumores são classificados e bem diferenciado, grau 1, moderadamente diferenciado grau 2, e pouco diferenciados grau 3. Os cânceres com menor diferenciação têm sido associados a um prognóstico menos favorável. Estados dos receptores hormonais IH e R2. As células possuem receptores hormonais, na superfície, no citoplasma e no núcleo. Os mensageiros químicos, como os hormônios, ligam-se a estes receptores para controlar as funções celulares. No caso das células de câncer de mama, durante a biópsia avalia-se se as células possuem dois receptores específicos, os receptores de estrogênio e de progesterona, assim como se as células têm ou não proteínas H e R2, em excesso ou cópias extras de gene H e R2. Conforme as células possuem ou não estes biomarcadores, o câncer é denominado R positivo, ER negativo, ER ou HR2. Esta classificação é fundamental para determinar o tipo de tratamento, já que cada tipo responde a tratamentos diferentes. Quando a biópsia detecta receptores hormonais de estrogênio ou progesterona nas células cancerosas, o tumor é classificado como sensível a hormônios. Estes cânceres podem ser tratados com terapia hormonal, a qual diminui os níveis de estrogênio ou bloqueia os receptores de estrogênio. Este tipo de câncer é mais comum após a menopausa, tende a crescer mais lentamente que os restantes tipos e apresenta um melhor prognóstico a curto prazo, embora haja maior possibilidade de regressar a longo prazo. Quando não são detectados receptores hormonais, o câncer é classificado como não sensível a hormônio e não pode ser tratado com terapia hormonal.
Os cânceres cujas células apresentam excesso de HPR2, ou cópias extra de gene HPR2 são denominados HPR positivos. Este tipo de câncer tende a ser mais agressivo, mas pode ser tratado com medicamentos que têm por alvo HPR2, como anticorpo monoclonal. Quando as células não possuem nem receptores hormonais nem excesso de HPR2, o câncer é classificado como basaloide ou triplo negativo. Este tipo de câncer tende a crescer mais rapidamente que os restantes e, como não tem receptores hormonais, a terapia hormonal é ineficaz quando o câncer mutualmente sensível a hormônios e apresenta HPR2 em excesso denomina-se triplo positivo e pode ser tratado com medicamentos hormonais e medicamentos que têm por alvo HPR2. Estadiamento. O estadiamento do câncer baseia-se na avaliação da localização, dimensão e extensão do tumor, se existe metástases em outras partes do corpo. A determinação do estágio é feita após a avaliação do tumor mediante exames médicos. Conhecer o estágio permite escolher a opção de tratamento mais adequada e melhorar o prognóstico da doença. O sistema de estadiamento de câncer da mama mais usado é o sistema TNM. Este sistema avalia o tamanho e a localização do tumor principal, o grau de propagação para os gânglios linfáticos e mede a distância, a descrição de cada parâmetro diferente conforme o tipo de câncer. Os resultados da avaliação desses 3 parâmetros são então combinados para determinar o estágio do câncer dessa pessoa. O parâmetro T, seguindo de letras o número entre 0 e 4, avalia o tamanho e a localização do tumor. Os estágios T, O e TIS são situações pré-câncer. Nos estágios T1 a T3, o tumor ainda se encontra restrito à mama e aos gânglios linfáticos regionais. O parâmetro N refere-se à avaliação dos nódulos ou gânglios linfáticos. No caso do câncer da mama, os gânglios regionais são os que se encontram na axila, superiores e inferiores à clavícula, e inferiores ao externo, sendo todos os restantes denominados distantes. Quando os gânglios são avaliados antes da cirurgia, pode ser acrescentado o sufixo clínico. Quando são avaliados na cirurgia, de forma mais precisa, pode ser acrescentado o sufixo patológico. O parâmetro M refere-se à avaliação das metástases, ou seja, se o câncer se espalhou para outras partes do corpo. Prevenção. Estilo de vida. O risco de câncer de mama pode ser diminuído mantendo um peso saudável, limitando a ingestão de álcool, amamentando os filhos e praticando atividades físicas regular em um estilo de vida ativo. O conjunto destas medidas pode prevenir até 42% dos cânceres de mama. O exercício físico moderado, como uma caminhada vigorosa, apresenta benefícios em todas as faixas etárias, incluindo em mulheres após a menopausa. O consumo de ácidos gordos poliinsaturados ômega 3 e o consumo significativo de alimentos à base de soja aparenta diminuir o risco de câncer de mama. Para além disso, as medidas que encorajam a atividade física regular e a diminuição da obesidade têm também outros benefícios, como a diminuição do risco de doenças cardiovasculares e diabetes. Mastectomia profilática. A mastectomia profilática, ou preventiva, é a remoção de ambas as mamas, anterior a qualquer diagnóstico de câncer ou ao aparecimento de nódulos ou lesões suspeitas. Esta medida pode ser considerada em pessoas com mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, as quais estão associadas a um risco muito maior de um eventual diagnóstico de câncer de mama. Não há evidências suficientemente fortes que apoiem este procedimento em outras pessoas, para além daquelas em maior risco. A realização de testes genéticos BRCA é recomendada apenas a pessoas com elevado risco familiar e após aconselhamento. Não é recomendado a sua realização de rotina, uma vez que existem muitas formas diferentes de alterações nos genes BRCA, deste polimorfismo, inofensivos até mutações perigosas, e o efeito de maior parte destas alterações ainda é incerto. Os testes em pessoas de baixo risco têm uma elevada probabilidade de apresentar falsos positivos. Também não é ainda claro se a remoção da segunda mama em pessoas que tiveram câncer na outra tem benefícios.
A mamografia convencional. Os exames de mama podem ser realizados pela própria mulher, ou por um profissional de saúde, e envolvem a palpação da mama para sentir a presença de nódulos ou outras situações suspeitas. No entanto, apesar de ser bastante recomendados no passado, as evidências atuais não apoiam a eficácia dos autoexames da mama, uma vez que um momento em que um nódulo seja suficientemente grande para ser sentido na palpação é provável que já se tenha vindo a desenvolver ao longo de vários anos e que em breve tenha uma dimensão que permita ser descoberto mesmo sem exame. O autoexame da mama não está associado a uma diminuição da mortalidade, estando ao mesmo tempo associado a malefícios em termos de falsos positivos e aumento do número de biópsias desnecessárias. Atualmente, muitas organizações científicas, entre as quais a Organização Mundial de Saúde, não recomendam a utilização do autoexame da mama como método eficaz de rastreio em mulheres de baixo risco, e tem vindo a ser removido das recomendações das autoridades de saúde pública e de vários países. No entanto, a recomendação da realização do autoexame da mama mantém-se no caso das mulheres de alto riscos. Em 2013, a colaboração Cochrane conclui que as evidências de melhor qualidade não demonstram que a mamografia de rastreio diminua a mortalidade específica do câncer da mama, nem a mortalidade por causas. Quando incluídos também os ensaios com menor rigor, verifica-se uma redução da mortalidade por câncer da mama de 0,5%, diminuição de 1 em 2.000 morte por câncer da mama ao longo de 10 anos, ou uma diminuição relativa de 15%. Por outro lado, o rastreio ao longo de 10 anos aumenta em 30% o número de sobre diagnóstico e sobre tratamentos, 3 a 14 por mil, e mais da metade das pessoas terão pelo menos um exame falso positivo. Isso tem levado que tenha vindo a ser questionados os benefícios da mamografia de rastreio. Tratamento. O tratamento do câncer da mama depende de vários fatores, incluindo o estágio do câncer e a idade da pessoa. À medida que o prognóstico é gradualmente menos favorável e o risco de nova ocorrência maior, são utilizados tratamentos cada vez mais agressivos. O câncer da mama é geralmente tratado com cirurgia, a qual pode ser seguida por quimioterapia ou radioterapia. É preferível uma abordagem multidisciplinar. Os cânceres com setores de hormônios positivos são muitas vezes tratados com terapia de bloqueio hormonal ao longo de vários anos. Em alguns casos de câncer metastático ou outros estágios avançados podem ser usados anticorpos monoclonais ou outros tratamentos imunoterapêuticos. Cirurgia. A cirurgia envolve a remoção física do tumor, geralmente com algum do tecido adjacente. Durante a cirurgia pode ser realizadas biópsias aos gânglios linfáticos. Entre as cirurgias comuns estão mastectomia, remoção completa da mama; quadrantectomia, remoção de 1/4 da mama; lumpectomia, remoção de uma pequena parte da mama. Uma vez removido o tumor, é possível realizar uma cirurgia de reconstrução da mama, para melhorar a aparência estética da zona tratada. Em alternativa, algumas mulheres usam próteses mamárias para simular a mama por baixo da roupa. Radioterapia. A radioterapia é geralmente realizada após a intervenção cirúrgica. Esta terapia consiste na emissão de radiação ionizante para a região onde se formou o tumor e gânglios linfáticos regionais, com o objetivo de destruir eventuais células tumorais microscópicos que podem ter restado. Radioterapia pode ser externa ou interno. Em alguns casos, pode ser realizado em simultâneo com a operação. A radioterapia intraoperatória dirigida aparenta ter o mesmo grau de eficácia, após 4 anos, que varia semanas de radioterapia externa. Medicação. Os medicamentos usados após um conjunto com a cirurgia são denominados terapia adjuvante. Na quimioterapia, outros tipos de terapia usados antes da cirurgia são denominados terapias neoadjuvantes. Existem atualmente 3 principais grupos de medicamentos usados para o tratamento adjuvante do câncer da mama: agentes de bloqueio hormonal, quimioterapia e anticorpos monoclonais. Hormonoterapia. Alguns cânceres da mama necessitam de determinados hormônios para continuar a crescer.
Este tipo de câncer pode ser identificado pela presença na sua superfície de receptores hormonais, como receptores de estrogênio e de progesterona. Os cânceres IR+, podem ser tratados com medicamentos que bloqueiam esses receptores, como o tamoxifeno, ou que bloqueia a produção de estrogênio com um inibidor da aromatase, como o anastrozol. O uso de tamoxifeno é recomendado ao longo de um período de 10 anos. Os inibidores da aromatase são adequados apenas para mulheres após a menopausa, grupo em que apresentam ser superiores ao tamoxifeno. Isso acontece porque a aromatase ativa nas mulheres pós-menopausa é diferente da forma prevalente nas mulheres pré-menopausa, pelo que estes agentes são ineficazes em inibir a aromatase predominante antes da menopausa. Quimioterapia. A quimioterapia é predominante usada em casos de câncer da mama entre os estágios 2 e 4, sendo particularmente benéfico na doença com receptores de estrogênio negativos. Hoje, medicamentos de quimioterapia são administrados em combinação e geralmente ao longo de um período de 3 e 6 meses. 12 regimes mais comuns, denominado combina ciclofosfamida com doxorubicina, por vezes é acrescentado uma taxina, como o docetaxel, sendo então dominado CAT. Outro tratamento comum é o regime de ciclofosfamida, metotrexato e 5-fluorourácil. No entanto, este regime é mais nocivo para os ovários do que os regimes baseado em antraciclinas. O regime mais usado atualmente é a combinação de 5-flepirubicina, ciclofosfamicida. Os agentes alquilantes como a ciclofosfamida são bastante tóxicos para o ovário, pelo que são geralmente usados agonistas da GnRH para bloquear o ovário e preservar sua função. Imunoterapia. O trastuzumab é um anticorpo monocional do HER2, o receptor celular que é particularmente ativo em células do câncer da mama. Este medicamento melhorou a sobrevivência, há 5 anos sem novas ocorrências da doença para cerca de 87%, sobrevivência geral de 95%. Em câncer da mama, HER2, de um estádio 1,3, quando estimulado por determinados fatores de crescimento, o HER2 causa crescimento e divisão celular, mas na ausência desses fatores a célula normalmente para de crescer. Entre 25% e 30% dos cânceres da mama superexpressam o gene HER2 ou o seu produto proteico. Esta superexpressão do HER2 no câncer da mama está associada ao aumento de recorrência da doença e prognóstico menos favorável. Quando a trastuzumab se liga ao HER2 nas células cancerosas que superexpressam o receptor, o medicamento impede que os fatores de crescimento sejam capazes de se ligar e estimular os receptores, bloqueando assim o crescimento das células cancerosas. No entanto, o trastuzumab é significadamente dispendioso e pode causar efeitos secundários graves, com cerca de 2% das pessoas tratadas a manifestar problema cardíaco significativo. Prognóstico. O prognóstico é geralmente dado para a probabilidade de sobrevivência livre de progressão. Estas probabilidades baseiam-se na experiência com pacientes de câncer da mama, como classificação idênticas. Um prognóstico é uma estimativa, uma vez que o paciente com a mesma classificação sobrevive em diferentes períodos de tempo, e as classificações nem sempre são precisas. A sobrevivência é geralmente determinada na forma de um número médio de meses ou anos que metade dos pacientes sobreviverá, ou a percentagem de pacientes que continuaram vivos após 5, 15 e 20 anos. Outro agnóstico é importante para tomar decisões durante o tratamento, uma vez que aos pacientes com melhor prognóstico são oferecidos tratamentos menos invasivos, como a lumpectomia, radioterapia e hormonioterapia, enquanto que os pacientes com pior diagnóstico são oferecidos tratamentos mais agressivos, como mastectomia extensa e quimioterapia. Fatores prognósticos. O estágio do câncer da mama é um componente mais importante dos sintomas de classificação do câncer da mama, uma vez que é aquele que tem maior influência no prognóstico. O estadiamento leva em consideração o tamanho, envolvimento local, estado dos gânglios linfáticos e se existem ou não metástase. Quanto mais avançado o estágio do diagnóstico, mais desfavorável é o prognóstico.
A invasividade e agressividade das células cancerosas fazem aumentar o estágio, enquanto que a presença de áreas sem câncer e comportamento celular próximo do normal fazem diminuir o estágio. O tamanho não é um fator a não ser que o câncer seja invasivo. Os cânceres de estágio 1 e carcinomas ductais e lobulares in situ têm um excelente prognóstico e são geralmente tratados com lumpectomia e, por vezes, radioterapia. Os cânceres ER2 são geralmente tratados com regime de trastuzumab. A quimioterapia é pouco comum em outro tipo de câncer de estágio 1. Os cânceres de estágio 2 e 3 apresentam um prognóstico progressivamente desfavorável a maior risco de recorrência. São geralmente tratados com cirurgia